Muito bem, eu quero falar sobre 5 coisas que você não deve deixar de fazer depois que se converte, depois que você decide entregar a vida para Jesus. 5 coisas primordiais, 5 passos, e não diria que apenas 5 passos, mas 5 requisitos que devem fazer parte do seu estilo de vida, não somente no início da sua conversão, mas até você ir até o final da sua vida. A Bíblia diz que o final das coisas é mais importante do que o começo delas. Então, o que eu vou falar aqui, elas servem não somente para o começo da sua fé, mas sobretudo para a caminhada toda e até o final. A primeira coisa que eu quero falar com você, que você não deve deixar de fazer quando você se converte, é parar de ler a Bíblia. Você não pode parar de ler a Bíblia. A primeira coisa que você deve assumir para a sua vida, e não somente para o início da sua caminhada, mas para algo assim, coloque introjeto no seu coração, no seu psicológico, que deve ser para a vida toda. Lê as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós começamos a nossa vida cristã por um nível de fé, através de um nível de fé que Deus nos dá, que é a fé salvífica. Quando nós recebemos a certeza de que nós precisamos entregar a vida para Jesus e assumimos essa fé nele, esta é a fé salvífica. Ela é o começo de uma fé. É a fé que nos dá certeza de salvação. Mas ao longo da caminhada cristã, necessitamos crescer em fé, necessitamos crescer, sabe? Porque virão desafios. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas anda ao derredor bramando como um leão buscando a quem possa estragar. O tempo todo o inimigo está buscando armar ciladas para nos prejudicar, e nós necessitamos ter uma fé maior dia após dia. Você sabe, Judas andava com Jesus e Satanás entrou no seu coração e ele negou Jesus, traiu Jesus e terminou se suicidando. Pedro andava com Jesus, terminou negando Jesus 3 vezes. Então é necessário que a gente não apenas receba a fé para ser salvo, mas continue buscando crescer nessa fé. Existem desafios gigantes, adversidades que virão contra nós. E nós precisamos, dia após dia, estar com uma estrutura de fé maior para enfrentar e fazer como o apóstolo Paulo, que disse: eu vim até o fim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a primeira coisa que você precisa manter, começar e manter, é a leitura diária das Escrituras Sagradas. Meditar na Bíblia, buscar entender o que significa aquela palavra, não é, que está vindo para você, buscar trazer a veracidade da palavra, o poder da palavra para o seu coração. Lê a palavra de tal maneira que enquanto você não perceber que ela está mudando você, que ela está mudando o seu coração, você não parar de ler. Então, primeira coisa, assuma uma leitura diária das Escrituras Sagradas. Isso é como pegar o maná todos os dias. O povo de Israel, de segunda a sexta, tinha que pegar, de domingo a sexta, tinha que pegar o maná. Todos os dias tinha que pegar o maná. E o maná é a palavra, é o pão vivo que desceu do céu, é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus personificado. Segunda coisa que você precisa fazer sempre, nunca deixar de fazer na sua vida cristã, é orar. Oração é comunicação com Deus. Jesus falou que devemos entrar no nosso quarto, trancar a porta e orar ao nosso Pai que está nos céus, e o nosso Pai celestial nos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. O lugar secreto, o lugar da oração, a oração em si, a busca por Deus, é algo que o próprio Deus nos incentiva a fazer diariamente. Por quê? Porque se nós não nos comunicamos com Deus, se nós deixamos de orar, de buscar a Deus, alguma coisa vai começar a romper o nosso relacionamento com Deus. Quando você não conversa, por exemplo, no seu casamento com a sua esposa, ou não conversa com seus amigos, sabe? Alguma coisa começa a entrar no meio e você passa a receber dúvidas a respeito da confiança do seu relacionamento. Quando a Bíblia diz, segundo Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus quer que a gente ore. Em Jeremias 33,3, o próprio Deus fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas que não sabes. A nossa vida no reino de Deus não pode ser, por exemplo, de rotina. Nós não podemos viver uma vida cristã baseada no passado, baseada nas experiências que tivemos no começo da nossa fé. Agora, quem não ora, quem não busca Deus em oração, passa a viver uma vida de passado.
porque as coisas param de acontecer. Porque o mover de Deus só vai acontecendo na nossa vida enquanto a gente vai estar orando. Oração é como uma plantação. Se você planta, você tem expectativa da planta nascer, crescer e dar fruto. Se você não planta, você não tem expectativa, porque se não plantou, você não vai colher. Então, oração é como uma plantação. Quando você planta, cria-se uma expectativa de uma colheita. Quando você ora, cria-se uma expectativa de que Deus vai te responder. E de fato, de verdade, Ele responde e responde muitas das vezes mais rápido do que o que nós imaginamos. Quando nós oramos, Deus traz coisas novas para cada um de nós. Eu revelarei coisas grandes e ocultas, firmes que não sabes. Existem coisas que Deus quer revelar para cada um de nós. Existem coisas que Deus quer derramar sobre nós, mas nós não oramos, não experimentamos. Não experimentamos, as coisas ficam de rotina, ficam velhas. E aí a vida cristã passa a perder o sabor. Viva uma vida de oração, tire pelo menos 5, 10 minutos no mínimo. 30 minutos no mínimo, diariamente, para falar com o teu Deus, com aquele que te amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Fale com Ele, comunique com Ele, derrame no colo dele as suas dificuldades. Em Jeremias 29, diz: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceira coisa que você jamais pode deixar de fazer na sua vida cristã: jejuar. O jejum deve ser uma prática cristã, uma prática de todos nós, discípulos do Senhor Jesus. Porque o jejum é uma maneira da gente mortificar a carne, mortificar a natureza adâmica, os 5 sentidos, que estão sempre nos apelando, sabe, para o conforto, para o erro, para as inclinações do sistema do mundo. Quando jejuamos, a carne, a natureza adâmica, perde força e o nosso espírito se levanta e a gente passa a ser fortalecido em Deus, passa a estar mais sensível à voz do Senhor e assim nos agigantamos na fé. O jejum deve ser um companheiro semanal de cada cristão. Todo cristão que se preza, todo cristão que quer ser vencedor contra a carne e contra o mundo, deve jejuar. Jejue aí o café da manhã, jejue o almoço, jejue a janta, jejue alguma refeição, mas ofereça para Deus um sacrifício a fim de que tua carne e tua natureza adâmica perca forças de ação e teu espírito se levante, porque a Bíblia diz que há uma guerra da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E a quem alimentarmos mais é quem vai ser vencedor. Se alimentamos mais nossa carne, a nossa carne vai vencer e vai sobrepor o espírito, mas se alimentamos mais o nosso espírito, mortificando a carne, seremos homens e mulheres espirituais e agradaremos o coração de Deus, porque a Bíblia diz que na carne ninguém pode agradar a Deus, mas homens espirituais agradam a Deus porque são sensíveis à voz de Deus e têm habilidades maiores, capacidade maior, maiores condições de fazer a vontade de Deus. A quarta coisa que você e eu necessitamos praticar na nossa vida cristã sempre: testemunhar. O testemunho da nossa conversão, o testemunho do encontro que tivemos com o nosso Deus. Nós precisamos continuar testemunhando. De repente você se converteu e no início da fé você falava para um e para outro, contava a sua história, depois ficou normal, você não contou mais a sua história. Você não contou mais quando você teve aquele encontro com o Senhor Jesus, quando Ele veio e tocou seu coração, o que mudou, sabe, o que você renunciou em nome desse amor por Ele, sabe, essas coisas são fortes, são tremendas, porque quando nós falamos, edificamos outras pessoas e afirmamos aquilo que já está dentro de nós. Quando nós falamos, testemunhamos de Jesus, o Espírito Santo começa a vibrar dentro de nós. De repente você é alguém que se acomodou, você é alguém que parou de testemunhar a respeito da tua conversão. Testemunhar é uma maneira de expressar gratidão. Eu estou testemunhando o que Ele fez por mim e a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quando você pratica o seu testemunho, então você agrada ao coração de Deus. Você está expressando e deixando claro, sabe, notificando para todos que Deus fez algo na sua vida. Você está trazendo a glória de Deus para a terra. E a Bíblia fala em Apocalipse daqueles que venceram o mundo com a palavra do testemunho. O testemunho é muito forte. E a quinta coisa que eu quero trazer aqui para você e dizer que você não deve deixar de praticar sempre é o ensinamento da palavra, a proclamação da palavra. Não somente o testemunho pessoal, mas você buscar compreender a palavra e transmitir essa palavra a outras pessoas. Quando eu prego a palavra para alguém, quando eu
ensino a palavra para outra pessoa, essa mesma palavra que está abençoando o meu próximo, vem e me abençoa também e me fortalece. Nós precisamos fazer parte de uma geração, de um povo que estuda a palavra, que compreende a palavra e passa a palavra para os nossos filhos, para os nossos amigos. De repente, você é alguém que tem tido várias oportunidades, pessoas que têm chegado para você e contado problemas, sabe? Pessoas que têm externado falha de caráter e elas estão de alguma maneira dizendo, fala alguma coisa para mim, ensina alguma coisa para mim. E você deixa de falar. O perigo de não falar a palavra de Deus, de não ensinar a palavra de Deus, é que quando você começa a ver pessoas que estão ao seu redor praticando uma vida de pecado, com desvio de natureza, com desvio de caráter, e aí você não ensina a palavra, o perigo disso é que daqui a pouco o problema do mundo, o pecado, as inclinações erradas passam a ser algo normal para você. Quando você fala a palavra, quando você confronta o erro do mundo pela palavra, e quando você ensina o caminho estreito, o caminho da vida, você está de alguma maneira despertando o teu próprio coração e dizendo, coração, alma, saiba que isso é errado, não aceite essa postura errada, não aceite esse caminho errado que essa pessoa está seguindo. Você de alguma maneira está avisando para a tua própria alma, para o teu próprio coração, que não se deve praticar o caminho errado. Quando você deixa de falar a palavra, você passa a olhar para o mundo e enxergá-lo tão normal quanto as pessoas que não conhecem Deus. Então ensine a palavra de Deus, ensine para seus familiares, ensine com carinho, não precisa chegar dizendo que as pessoas vão para o inferno se elas não se converterem, não precisa ser chato, ensine com carinho, pega o texto que o Espírito Santo vai inspirar você e traga o texto para cada situação e mostre a palavra, ensine a palavra. E o ensinamento da palavra vai fazer com que nós tenhamos um mundo melhor, tenhamos pessoas melhores ao nosso redor e pessoas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. E que tremendo é quando a gente ensina a palavra e vê uma pessoa tomando decisão por Jesus, porque nós ensinamos a palavra. A Bíblia diz que quem leva um pecador ao arrependimento, sabe, cobre multidões de pecados. É uma coisa tremenda e maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus pregava, mas que ele também ensinava. E ele disse também que nós devemos seguir o exemplo, para que assim como ele fez, devamos fazer também. Então, querido, você que está me ouvindo agora, é um incentivo para você. Entregou a vida para Jesus, se converteu, 5 coisas que você deve assumir na sua vida, praticar diariamente até o fim da vida e jamais abandonar. Ler a palavra de Deus, orar, jejuar, testemunhar da tua conversão e ensinar a palavra de Deus. Fica a dica, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.